A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez, nosso estudo Casamento Blindado. Eu quero agradecer e louvar a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa, onde o Senhor tem nos presenteado com estudos através de palavras-chave que enriquecem a nossa alma, que transbordam o nosso coração de alegria. Eu sei que quem está assistindo, quem está levando a sério este propósito, esse estudo que os pastores estão aí promovendo, com certeza milagres vão acontecer dentro dessas casas, dentro desses lares. A graça de Deus vai se restabelecer e permanecer todos os dias ali. E eu quero hoje colocar, todo dia nós estamos falando de uma palavra, para que o nosso estudo fique de uma forma mais prática, para podermos realmente aplicar na nossa vida. E hoje eu quero dizer para você, depois nós já temos passado por essas palavras de intencionalidade, por essas palavras sobre a nossa imagem, por essas palavras entre a diferença de homem e mulher, por a palavra da semeadura. Então hoje eu quero dizer para você, nesse nosso 7º dia aqui de estudo, nós estamos no dia 7 de um total de 90. E isso é para nós um motivo de alegria, porque nós estamos muito no começo de algo que nós estamos semeando nas nossas vidas. Porque o fato de parar 10 minutos, ou que seja 20 minutos, que são os vídeos mais longos, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir um comentário acerca daquilo que vai gerar em nós atributo, qualidade e estrutura emocional para suportarmos o dia da dificuldade. Então isso para nós é uma semente que certamente vai nascer, crescer e frutificar em nós. E através de nós, a glória de Deus vai resplandecer na nossa casa e na nossa geração. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, eu quero ler aqui Gênesis 4 e o versículo 7. Então, o 6, melhor. E aí o 6 vai dizer assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te irastes? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se procederes bem, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deve dominá-los. Então, hoje eu quero dizer aqui para nós a seguinte frase: desistir não é uma opção. O divórcio não é uma opção daqueles que procedem para o bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem situações em que nós precisamos voltar o que gerou aquela causa. Qual é a razão que levou aquela pessoa a ficar triste? Aqui, quando o Senhor Deus falava com Caim, ele estava falando com Caim por quê? Porque a intenção de Caim, lá atrás, daquele momento em que ele viu Abel fazendo aquela oferta ao Senhor, não foi a mesma intenção de Abel. Então preste atenção, que quando o Senhor Deus não aceitou, não recebeu a oferta dele da maneira que recebeu a oferta de Abel, é porque existia um erro lá atrás, existia uma falha lá atrás, porque a intenção dele, porque aí o que ele tinha no coração não era uma coisa voluntária, não era uma coisa honesta, não era uma coisa verdadeira, não era uma essência produtiva e honrosa, era algo mau. E aí, então, quando o Senhor faz assim, aqui no 4:5, vai dizer assim, no 3, vamos ler, 4:3, assim: Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe também da gordura das primícias, crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então, aqui, quando a gente estuda isso e começa a pensar, a diferença que a gente vê
é que existia um nível de separação, um nível intencional de Abel em agradar a Deus. Existia ali uma vontade de trazer do melhor, está dizendo as primícias. E Caim não, Caim trouxe do fruto da terra, quer dizer, pegou qualquer coisa. E aí o que acontece? Quando deu ruim, como dizemos aqui agora, ficou chateadinho. E é isso que às vezes nós não entendemos. Mas o Senhor ainda deu uma segunda chance. Foi lá conversar com ele. E aí, Caim, como que você está? Por que você está desse jeito? E aí, Caim faz uma escolha. Faz uma escolha. E hoje, eu quero dizer para você, hoje não vai ser uma palavra-chave, vai ser uma frase. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. A não ser que agora nós vamos para o segundo versículo de hoje. Então, o versículo chave que eu quero que você lembre de hoje seria Gênesis 4, 6 e 7, que é onde Deus está já conversando com Caim. E eu li ali antes para você se lembrar a história. E é lógico que você já conhece essa história e já sabe o que aconteceu no final. Mas é só para a gente meditar hoje aqui com sabedoria entre a intenção, que é lá do nosso primeiro dia, quando começamos com as palavras. Qual é a intenção do seu coração em relação ao que está acontecendo agora? A intenção do que você está semeando, a intenção do que você está dando as manutenções, a intenção daquilo que você está esperando colher, da intenção daquilo que você já está colhendo, porque qual é o reflexo disso? Onde foi que você permitiu que acontecesse desta maneira? Então, desistir não é uma opção. Por mais que pareça que desistir é mais fácil, por mais que pareça que desistir é menos doloroso, mas não é a verdade de Deus, porque há um perigo muito grande em fugir do propósito. E veja bem, se você está num casamento, que é um casamento de verdade, que não é aquela coisa assim que as pessoas vão se amontoando de qualquer jeito, vão se juntando de qualquer jeito, e aí depois ninguém nem sabe por que se juntaram, foram morar no mesmo lugar, mas não fizeram um propósito, não fizeram um combinado, não se organizaram, e ali depois já começam a ter conflito, já começa a dar errado, já está dando errado porque já começou errado. Então, é tempo de parar e consertar. É tempo de parar e consertar. Para quem casou direitinho, que foi lá, que fez o propósito, que colocou a aliança, que foi lá no cartório, que recebeu a bênção lá do sacerdote, esse tem um compromisso muito sério de manter aquela proposta que fez, de honrar com aquelas palavras que disse lá, que era na alegria, que era na tristeza, que era na doença, que era na riqueza, que era na pobreza, tudo. Para quem fez, é uma responsabilidade, é uma obrigação, é uma honra de fazer por meios. Não estou falando aqui que você tem que viver sofrendo, que você tem que viver na pancadaria ou de algo que já tornou-se inviável. Eu estou dizendo que você tem que procurar a viabilidade disso funcionar. Porque a palavra de Deus, ela traz meios para orientar, para você fazer isso que está dando errado voltar a dar certo quando vocês dois voltam lá no foco, lá do início. Qual foi a intenção do coração? Quais foram as promessas? Quais foram, né, as semeaduras, as investidas durante esse tempo? Por que está nesse ponto que está agora? Quando todo mundo volta lá e se confessa, e se reconhece como alguém que não zelou conforme deveria zelar, que não cuidou conforme deveria cuidar, que foi omisso muitas vezes, ou que de repente foi um traidor, ou que de repente uma traidora, um covarde, uma covarde, ou que de repente foi um omisso, um preguiçoso, um relaxado, um mentiroso, mesmo que você foi tudo isso. Mas quando você olhar para a essência desse relacionamento, você olhar para ele e falar assim, peraí, eu fiz um compromisso. Ainda há esperança para a restauração disso. É só voltar e tirar do coração tudo aquilo que estava lá, contaminado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela prepotência, pela arrogância, pela maldade, pelo engano, pela mentira, pela safadeza, pela falta de vergonha na cara. E aí quando voltar lá e começar a tirar isso,
Começar a tirar isso, voltar a saber que você é a imagem e semelhança de Deus e que não pode se comportar como Satanás. Porque se você é a imagem e semelhança de Deus, conforme nós já estudamos sobre isso, você tem que se comportar como ele se comportaria. Você tem que se aproximar do comportamento que ele se comportaria. E não querer falar que é filho de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus, mas se comportar com os atributos que é do adversário. Então é esse reconhecimento vai trazer para você esse sentimento de saber que desistir não é a opção. E que sim, a opção é você voltar atrás. É você lembrar o como foi que você começou isso. E se você que começou tudo errado, que foi se amontoando junto e que foi para lá e está aí numa união estável, que é para ser união estável, que na verdade está sendo uma união atribulada. Uma união que está te matando, que está te levando ao caos. Então conversa, reestrutura, crie objetivos em conjunto, leve isso até o sacerdote, converse com o teu sacerdote, seja o pastor ou seja o padre. Eu não sei quem é o teu sacerdote, mas você sabe quem é, procura, vai lá, converse, se alinhe, conserte. Vai para o cartório, registra isso, estanca as brechas. Para de ficar querendo de construir uma casa na areia, porque o primeiro vento que passar vai derrubar. Não dá, ninguém vai fazer isso em sã consciência, falando de uma construção de fato. A gente até constrói um castelinho lá de areia na praia, mas quando a onda vem, ela já limpou, ou passa um turista e pisa em cima, já derrubou. É isso que você está procurando? Uma casa frágil desse jeito? Eu tenho certeza que não. Então, hoje, coloca aí na tua cabeça, desistir não é opção. E há um perigo muito grande para aquele que foge. E tem a outra coisa ainda, que é Provérbios 24:10, que eu quero ler aqui. A gente já conhece, eu sei que todo mundo já ouviu falar deste provérbio, mas eu faço aqui questão de ler, porque ele vai dizer: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. E essa versão que eu estou aqui, ela diz assim: os propósitos, que é no 9, os propósitos do insensato são pecado, e o que zomba é detestado pelos homens. Se te desanimares em tempos de dificuldades, serás um fraco. Esta versão que eu estou aqui, que é a versão do casamento blindado, ele vai dizer desse jeito: se te desanimares em tempos de dificuldades, serás um fraco. E eu tenho certeza que não é isso que você quer que seja chamado, de uma pessoa fraca, de uma pessoa que dá crédito para as brigas, uma pessoa que dá crédito para a confusão, numa pessoa que dá crédito para a pomba-gira, para os traidores, para os covardes, numa pessoa que dá crédito para as conversas alheias, para as piadas sem graça, para as pessoas que dá crédito para a ciumeira, para as pessoas que dá crédito mais para o que está lá fora do que para o que está dentro de casa. Pessoas que dá crédito mais para o engano do adversário do que para a promessa de Deus. Então eu tenho certeza que você não quer ser chamado assim. Então se posicione, levanta essa cabeça, se revista do poder de Deus, porque Ele já te concedeu o poder, Ele já te concedeu os atributos que você precisa para lutar pela tua casa, para restaurar a tua casa, para conduzir esse relacionamento como pessoas decentes, como adultos que fazem compromisso e zela por eles. Como pessoas que não é assim, hoje ama, amanhã odeia, depois amanhã tá amando de novo. Não. Como pessoas que são constantes. Como pessoas que têm princípios. Como pessoas que têm um Deus que é a imagem e semelhança dele. E que tem um zelo por isso. E que tem compromisso para saber que esse Deus é um Deus forte, poderoso, é um Deus fiel, é um Deus justo. E assim eu devo me comportar. Amém, meus irmãos? Hoje ficamos com esta palavra. Desistir não é uma opção. Porque você não pode se mostrar um fraco só porque alguma coisa aconteceu e desanimou você. Ou pode ser que várias coisas tenham acontecido e desanimado você. Mas há tempo de se consertar. Há tempo de se consertar. Amém? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Esta é a palavra de Deus para nós. Conserto. Largar de mimimi, largar de criancice.
ir para cima e mudar este semblante numa forma de arrependimento pelos a sua parcela de culpa nesse relacionamento e assumir uma postura de quem quer vencer no nome de Jesus. Amém?